Nossa aula hoje é sobre frase, oração e período. Aula para o ensino médio, mas também muito cobrada em concursos. Mas o que é frase? O que é período? O que é oração? Muita gente costuma confundir. Frase tem verbo, oração tem verbo. Então, nessa aula, nós vamos aprender rapidinho o que é frase, o que é oração e o que é período. Eu trouxe duas definições de frase para vocês. Frase é um enunciado de sentido completo, que pode ser formada por uma ou mais palavras. A frase é um enunciado de sentido claro e completo. Entenderam? Então, só é frase se o sentido for completo. Não pode ser um amontoado de frases desconexa que não traga informação nenhuma. Não pode. Assim não é frase. Há uma grande dúvida sobre se frase há verbo ou não há verbo. Há definições que dizem que a frase não tem verbo, outras que a frase tem verbo. E eu te digo que depende. A frase pode sim ter verbo. Então, quando há verbo, a frase é verbal. Se não houver verbo, dizemos que a frase é nominal. Veja esses exemplos que trouxe para vocês. Silêncio. Maria vai chegar. Meu irmão me visitou semana passada. Não se mova. Então, aqui nós podemos ver, todas são frases. Algumas têm verbos. Uma é formada apenas por uma palavra, que é a frase silêncio. Mas que misturada é essa? Por que você está dizendo, professora, que a frase pode ou não ter verbo? Isso mesmo. Todo enunciado de sentido completo, ele é frase, mas nem toda frase pode ser uma oração. Vamos ver mais adiante como é que nós podemos separar isso aí. Se não ficar bem claro, você deixa as dúvidas nos comentários, por gentileza, que nós vamos tirar essa dúvida. Sobre oração, a oração é um enunciado que deve obrigatoriamente apresentar um verbo. A frase não precisa obrigatoriamente ter verbo, mas a oração sim precisa ter obrigatoriamente um verbo ou uma locução verbal em sua composição. Veja este exemplo. Estou lendo o livro que peguei emprestado. Lendo é verbo, peguei é verbo. Uma frase pode ser uma oração. Para isso é necessário que ela tenha verbo e tenha sentido completo. Então, quando eu digo, o vaqueiro derrubou o boi no salão, é uma oração. Quando eu digo, ai que dor, é apenas uma frase. Isso quer dizer que o vaqueiro derrubou o boi no salão também é uma frase. Só que ela também pode ser classificada como oração porque tem verbo. Já a frase ai que dor, ela não pode ser classificada como oração porque não tem verbo. Qual a diferença então entre frase e oração? Frase é um enunciado de sentido completo, que pode ou não apresentar verbo, entendeu? Então, se ela tiver verbo, ela vai ser frase. Se ela não tiver verbo, ela vai ser frase. Agora, se ela não tiver verbo, ela não pode de jeito nenhum também ser considerada oração. Já a oração é um enunciado que necessariamente apresenta um verbo ou uma locução verbal. A oração precisa obrigatoriamente de um verbo ou de uma locução verbal. Então, quando alguém disser para você, escreva aí uma frase qualquer, você pode escrever essa frase com ou sem verbo. Agora, se essa pessoa disser assim, escreva aí uma oração, aí essa oração só pode ser considerada oração se ela tiver um verbo. E o que é período? É a organização da frase em uma ou mais orações. É um enunciado construído por uma ou mais orações e possui sentido completo. Eu trouxe duas definições. E aí eu tenho o período simples e o período composto. O
período simples é constituído de uma só oração, um verbo ou locução verbal. Esta oração é, portanto, uma oração absoluta. Ela é chamada de oração absoluta porque nela só tem um verbo, é um período simples, por isso oração absoluta. Veja o exemplo. André comprou um carro novo. Comprou é o verbo desta oração, ou seja, deste período, já que estamos estudando a parte de período agora. O período composto é constituído de duas orações, dois verbos ou locuções verbais. Os períodos compostos são formados por coordenação ou por subordinação. Mas esse assunto de coordenação e subordinação vai ficar para uma outra aula. Veja o exemplo de período composto. O jantar estava delicioso, mas deveria ter reduzido o sal. Comeu e bebeu, mas saiu falando mal da festa. Acabamos de ver exemplos de período composto. Período composto é o período que tem mais de uma oração, mais de um verbo. Eu não trouxe exercício no término desta aula, como eu costumo fazer, mas eu trouxe uma pergunta. Onde termina o período? O período termina onde termina o enunciado, no ponto. Esse ponto pode ser ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Então, é ali que termina o período. Nossa aula fica por aqui. Até a próxima. Não esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, de fazer seu comentário, se você entendeu o que é frase, o que é oração, se você ficou confuso, e aí eu irei explicar em mais uma outra aula ou até mesmo nos comentários. Vou deixar bem claro para que você entenda. Tá bom? Então, tchau!